Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete de crochê super fácil. Eu utilizei aqui ponto fantasia feito só com ponto baixo. Eu trabalhei com troca de cores, mas eu ensino de forma bem detalhada como esconder as pontas de fio já na troca de cor. Então não fica sobrando fios aqui na lateral e assim quando você termina de fazer o tapete só tem a ponta de fio inicial e a última ponta de fio para fazer o arremate. No acabamento eu utilizei o tassel, ensino isso aqui bem detalhado também, mas se você quiser utilizar o tapete sem fazer o tassel aqui no acabamento, fica perfeita essa lateral, então dá para utilizar também sem o tassel. Eu fiz o meu tapete com 48 centímetros de largura, 1,27 m de comprimento, é um mega tapete e para esse tamanho eu utilizei 500 gramas de fio Barroco Max Color número 6 na cor 8001 e 600 gramas da cor 7727. Mas para um tapete para porta, por exemplo, você vai precisar de 200 gramas de cada uma das cores para fazer um tapete de mais ou menos 70 centímetros de comprimento, que é o ideal para porta. Utilizei também agulha para crochê 5 mm, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar a marcação de início de cada uma das carreiras, da troca de cores, para você ir direto para fazer o tassel, e é só você clicar aqui no vídeo e depois clicar na barra de avanço, que abre um menu para você ir direto onde você tiver dúvida aí para fazer o seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal Blog do Crochê. Se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou trabalhar com fio duplo, mas se você quiser fazer só com um fio ou trabalhar com fio mais grosso, não tem problema, dá certo. A única diferença é a textura mesmo dos pontos, tá? Então pode trabalhar com fio de sua preferência. Eu vou fazer aqui então 86 correntes, mas você pode fazer qualquer quantidade que dá certo o ponto e você pode seguir o mesmo passo a passo. Completei aqui, olha, um total de 86 correntes, mas como eu disse, independente aí da quantidade de correntes que você fizer no cordão inicial, pode seguir o mesmo passo a passo que dá certo também. Aqui, olha, após completar então 86 correntes, eu vou voltar na segunda corrente, não conto essa laçada da agulha, vou pular a primeira, volto na segunda, pegando só os fios mais na parte de cima, vou fazer ponto baixo. Eu vou na próxima corrente e vou fazer ponto baixo pegando também só os fios mais na parte de cima. Olha, ponto baixo, vou na próxima, faço ponto baixo, na próxima também, e vou seguir assim até chegar no final do cordão. Ponto baixo em cada uma das correntes. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em cada uma das correntes. Como eu disse, voltamos na segunda corrente, né, para fazer o primeiro ponto baixo. Então aqui, olha, chegando na última corrente, vou fazer ponto baixo e assim eu termino a primeira carreira, com um total de 85 pontos baixos. Para começar a segunda carreira, eu vou trazer esse fio para frente do trabalho, desse jeito, e vou virar de forma que esses fios fiquem aqui na lateral, e nunca trazendo ele aqui para frente, olha, deixando ele assim na frente do trabalho, tá? Sempre aqui por fora, na lateral, trazendo ele aqui para a parte de baixo. Vou alongar essa laçada um pouco mais, se eu deixar ela muito apertada, essa lateral do tapete vai ficar mais estreita, então sempre tomando cuidado de alongar um pouco mais essa laçada. E vou voltar no primeiro ponto, para introduzir a agulha, buscar o fio e assim, olha, temos duas laçadas na agulha. Eu estou trabalhando com fio duplo, tá? Estamos vendo aqui 4 fios, mais uma laçada do primeiro ponto, a segunda laçada do segundo ponto. Vou no próximo ponto baixo, vou introduzir a agulha, buscar o fio para formar a terceira laçada. E agora vou buscar o fio e passar nas 3 de uma só vez para formar o primeiro ponto da segunda carreira. O próximo ponto eu começo onde eu terminei esse ponto, então vou introduzir, olha, a agulha no mesmo ponto que eu terminei, busco o fio uma vez. Vou no próximo ponto, busco o fio mais uma vez e temos 3 laçadas. Finalizo as 3 de uma só vez. E vou seguir repetindo assim até o final da carreira, olha, começo sempre no ponto que eu terminei e busco mais uma laçada no próximo ponto. Veja que eu estou só repetindo e vou seguir assim até o final da carreira, mas para que a quantidade de pontos aqui fiquem corretos, lá no final eu preciso fazer um ponto diferente, mas é super fácil, vou seguir repetindo esses pontos aqui. No final da carreira eu mostro para você como deixar a lateral correta com a mesma quantidade de pontos.
Já estou chegando no final da carreira, repetindo, olha, sempre do mesmo jeito. Eu começo sempre no ponto que eu terminei e depois busco uma laçada no próximo ponto. No final aqui da carreira, olha, dá para ver que até aqui dá para perceber bem fácil esses pontos, né? O espaço de fazer o ponto. O próximo fica aqui, olha, mas se você virar o trabalho desse jeito, dá para notar que nós temos um ponto baixo nessa direção e um ponto baixo mais à frente. E nós precisamos pegar essas duas laçadas aqui da lateral para fazer o último ponto. Então, vou fazer até o último ponto, olha, começando nesse, vou no próximo, faço ponto baixo. Ainda falta um, começando nesse ponto, olha, no ponto que eu terminei. Agora vou na lateral, pegando os dois fiozinhos aqui na lateral, desse jeito, faço o último ponto com 3 laçadas. Mas para ficar correto a carreira, eu preciso fazer mais um ponto começando aqui, só que nós não temos continuação de corrente. Então introduzo a agulha, busco o fio, fico com 2 laçadas, aqui eu finalizo esse ponto baixo com 2 laçadas. Agora, se você conferir, nós temos a mesma quantidade, 85 pontos baixos, assim, olha, contando na parte de cima, e assim eu finalizo a segunda carreira. E para começar a próxima volta, vou trazer o fio para frente, virar o trabalho, e assim esse fio fica na lateral, no lado de fora. Não se esqueça, sempre que vai começar uma carreira, alonga um pouquinho essa laçada. Volta no mesmo ponto, busca o fio, temos 2 laçadas. Vamos no próximo ponto, busca o fio, temos 3 laçadas. Agora finalizo as 3 de uma só vez. Essa já é a terceira carreira aqui no trabalho, né? Fiz uma de ponto baixo, uma de ponto fantasia, já estou começando a outra. E toda vez que vai começar uma carreira é do mesmo jeito, tá? Então é só repetir nas próximas etapas. O próximo ponto começa no ponto que terminou e depois busca mais uma laçada no próximo. Agora ficou fácil, porque agora é só repetição. E eu vou seguir assim até o final da carreira, olha, começa no mesmo ponto e vamos no próximo, finaliza as 3 de uma só vez. Quando chegar no final da carreira eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu faço o último ponto baixo só com 2 laçadas e assim não tem perigo de ficar errado, tá? Vai ficar sempre certinho a lateral. E para ficar correto, então, o último ponto pegando no mesmo lugar que fizemos a última laçada, só que desta vez finalizando o ponto só com 2 laçadas, e assim eu finalizo a carreira, olha, para ficar correto aqui na lateral. Então, toda vez que for finalizar uma carreira, é exatamente assim, independente da quantidade de carreiras que você vai fazer. E toda vez que for começar a carreira, puxa esses fios para frente, gira o trabalho, assim ele fica sempre na parte de baixo, aqui na lateral. E quando vai começar, alonga bem essa laçada e volta no mesmo ponto para buscar mais uma laçada e depois no próximo ponto. Se você quiser o tapete todo com essa cor, é só seguir fazendo até atingir a largura que você precisa ir para o seu tapete, ou se você começou fazendo na largura, siga fazendo até atingir o comprimento. Já estou chegando no final de mais uma carreira e independente da quantidade de carreiras que você fizer, a troca de cor também é exatamente igual. Só lembrando que eu fiz o cordão inicial, né, de correntes, depois voltei fazendo ponto baixo. E agora fiz 4 carreiras assim, com esse ponto, sempre finalizando com 3 laçadas. Aqui na hora de finalizar essa última carreira com essa cor, do mesmo jeito, olha, eu vou fazer esse próximo ponto, dá para ver a parte dele de cima. Vou buscar uma laçada, a outra aqui na lateral. Finalizo as 3 juntas. E para ficar de forma correta, busco no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo só com as 2 laçadas na agulha. Para trocar a cor, aqui olha, veja que eu já terminei então mais uma carreira. Para fazer a troca de cores, eu vou só alongar um pouquinho essa laçada e vou continuar trabalhando do mesmo jeito, olha, pegando um fio aqui na parte de fora e o outro aqui na parte de dentro do novelo, para trabalhar com fio duplo também do mesmo jeito. Vou trabalhar com cor diferente, mas a forma de fazer é exatamente igual. Vou trabalhar aqui com fio duplo, só que para a lateral aqui ficar certa e o acabamento ficar perfeito, eu vou deixar uma sobra um pouco maior para fazer esse arremate. Aqui, olha, eu vou pegar esse fio e trazer para frente, vou virar o trabalho deixando o fio na parte de baixo, vou alongar essa laçada aqui da agulha, né, para deixar essa lateral certa também. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto, saindo com a agulha debaixo dos fios que eu vou abandonar. Agora eu vou posicionar novamente aqui o fio no dedo, deixando uma sobra um pouco maior. Vou buscar esse fio para formar a segunda laçada. Vou introduzir a agulha no próximo ponto, saindo embaixo de todos os fios que eu vou deixar sobrando aqui, para buscar o fio na terceira laçada. Agora finalizo as 3 laçadas de uma só vez, e esses fios aqui, olha, vão ficar juntos aqui para seguir conduzidos e esconder aqui as pontas. Na lateral ainda fica sobrando esse fio aqui, mas é só puxar
o fio que eu vou abandonar, né, a cor que eu estava trabalhando, que essa lateral vai ficar certinha também. Já tenho aqui então o primeiro ponto com essa cor, né, e vou fazer o próximo ponto. Começo no mesmo ponto que eu terminei, sempre pegando esses fios para fazer o arremate junto, faço a segunda laçada, vou no próximo, faço a terceira laçada e finalizo todos juntos. Vou fazer mais um ponto. Olha só. Veja que eu deixei esse fio branco um pouco maior para fazer esse acabamento. Eu ainda consigo fazer mais um ponto, olha, fica sobrando aqui o suficiente para fazer o arremate. Vou fazer mais um ponto ainda escondendo esses fios. Aqui é só seguir fazendo esses pontos do mesmo jeito, mas o arremate dessa ponta de fio aqui para ficar perfeito, olha. Vou aqui no próximo ponto, veja que eu terminei nesse ponto. Vou no próximo ponto, vou introduzir a agulha, puxar um dos fios, né? Estou trabalhando com fio duplo, puxo um dos fios para esse lado, introduzo a agulha no sentido contrário, puxo a outra ponta de fio para o outro lado. Aqui, olha, eu vou amarrar as duas pontas de fio na parte de cima aqui do ponto. Desse jeito, vou pegar as duas pontas de fio e vou fazer 2 nós. O primeiro eu não aperto muito, o segundo eu posso apertar um pouco mais. E aqui eu vou cortar a sobra sem deixar nada de ponta de fio. Vou cortar reto aqui, olha, onde eu fiz o nó. Mas não vai soltar esse nó? Nós conduzimos esse fio aqui, olha, nesse espaço aqui, estamos prendendo com os pontos, então não vai soltar assim não. E essa ponta de fio vai esconder aqui no meio, olha só. Vou fazer o próximo ponto, ainda vou continuar escondendo esse fio com essa cor. Vou no ponto que eu terminei, pego a primeira laçada, vou no próximo ponto, pego a segunda laçada, contando com a agulha já temos 3, finalizo todas juntas. Já quase desapareceu aqui, olha, o nó. Vou fazer novamente o próximo ponto, pegando nesse ponto que eu terminei e no próximo. E finalizo tudo junto. Não fica aparecendo aqui na frente, não fica aparecendo aqui no lado avesso também. E toda vez que eu for fazer troca de cor, vou fazer do mesmo jeito, olha. E essa outra ponta de fio que eu não vou trabalhar, se você quiser, pode conduzir ela até o final. Se você for fazer o arremate com o tassel, né, o acabamento com o tassel, lá você deixa sobrando a ponta de fio suficiente para combinar com o comprimento do tassel. Se não, é só esconder um pouco mais aqui, olha, do mesmo jeito, amarrar do mesmo jeito. Vou cortar uma sobra aqui para fazer esse nó. E vou amarrar as duas pontas de fio do mesmo jeito. Vou no próximo ponto, puxo um dos fios. Introduzo a agulha no sentido contrário, puxo outro fio para o outro lado. E amarro as duas pontas de fio aqui na parte de cima do ponto para esconder com essa próxima carreira do mesmo jeito. Vou retomar aqui os pontos, olha, e ele vai esconder esse nó também. Faço a primeira, a segunda busca de fio para completar as 3 laçadas, finalizo junto. E começando no mesmo ponto, finalizo junto. Olha só. A troca de cor ficou perfeita, que na lateral é desse jeito mesmo, olha aqui a última laçada para fazer o último ponto quando voltar aqui com a próxima carreira. E aqui eu vou seguir até o final da carreira fazendo os pontos do mesmo jeito que eu já fiz as carreiras anteriores, mas eu vou completar essa carreira aqui só para a gente relembrar como finaliza e como começa então com essa nova cor. O último ponto, olha, sempre pegando então nessas laçadas aqui da lateral, que formam o último ponto baixo. Isso aqui é o último ponto com 3 laçadas, mas o último ponto da carreira é feito só com 2 laçadas, é só não esquecer isso. A lateral vai ficar perfeita, a quantidade de pontos nunca vai mudar. Toda vez que vai começar a carreira também do mesmo jeito, só trazer o fio aqui para frente e virar ele para baixo, desse jeito, e girar o trabalho. Alongar um pouquinho essa laçada e começar a próxima carreira do mesmo jeito que começamos as anteriores. Aqui, olha, com 3 laçadas, vou buscar aqui esse fio novamente. Busco a segunda laçada, a terceira no próximo ponto, finalizo tudo junto. Começa no mesmo ponto que terminou, vamos para o próximo e finaliza tudo junto. E eu vou fazer assim 4 carreiras, ou seja, quando eu fiz a primeira, né, voltando aqui, a primeira carreira, a segunda carreira voltando desse lado aqui. Para a troca ficar perfeita e esse efeito ficar sempre do mesmo lado, você tem que fazer a troca na 4ª carreira, tá? Então a troca de cor é feita sempre na lateral que tem essa ponta de fio e assim esse detalhe vai ficar sempre do mesmo lado. Então eu vou completar aqui um total de 4 carreiras com o branco, já estou aqui na segunda carreira, vou completar 4 carreiras com essa cor para fazer a troca novamente, só para você ver o lado correto de fazer a troca para que esse detalhe fique sempre do mesmo lado do tapete. Essa aqui já é a segunda, vou completar 4 carreiras com a cor branca. Finalizei aqui, olha, o último ponto então
da quarta carreira, vou alongar um pouquinho esse fio, vou pegar o fio com a cor da primeira etapa novamente, vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate, puxo esse fio que eu terminei aqui de trabalhar para frente do trabalho e giro o trabalho deixando ele para baixo. Já está um pouco mais alongado, vou voltar no primeiro ponto, deixando a agulha por baixo dos fios, assim. Vou buscar o fio com a cor diferente para formar a segunda laçada, vou no próximo fio, busco a terceira laçada e finalizo tudo junto. Nunca se esqueça de ajustar esse fio que fica aqui na lateral, puxando a ponta de fio, olha, que a gente vai só conduzir. Ajustou, está tudo correto, então vamos fazer mais alguns pontos e fazer o arremate da primeira cor. E agora eu já posso fazer o arremate da segunda cor, só corto aqui um pouco maior para dar distância aqui para fazer os nós. Ah, Samuca, estou trabalhando só com fio, como que eu faço esse arremate? Divida o fio em 2 e faça do mesmo jeito, tá? Ele tem aqui, olha, 6 fiozinhos. Então antes de amarrar é só dividir ele em 2 e passar metade para um lado, metade para o outro e fazer o nó do mesmo jeito, tá? Então não tem desculpa aí para não fazer um arremate perfeito aqui, trabalhando com essa condução de fio. Aqui eu vou esconder mais esse nó, mas eu vou fazer 4 carreiras com a cor, com essa cor 7727, né? E vou fazer a troca novamente para o branco. Depois faço 4 carreiras com branco, faço novamente a troca para a cor 7727. E assim eu vou seguir fazendo até atingir a largura que eu preciso aqui para o tapete. Isso porque as listras estão no comprimento, então eu preciso completar a largura. Se você fez aí o tapete com as listras na largura, você vai seguir fazendo até atingir o comprimento. Independente da quantidade de etapas que você vai fazer no seu tapete, é importante que a última etapa seja exatamente igual à primeira, ou seja, da mesma cor, e aí fique com a mesma largura. Veja que nessa primeira etapa eu fiz uma carreira de ponto baixo e depois eu fiz 4 carreiras de ponto fantasia. Então ela fica um pouquinho mais larga que essas outras etapas. As etapas aqui do meio eu vou fazer só 4 carreiras de ponto fantasia. Não tem a carreira de ponto baixo, mas a última, lá na última etapa, eu preciso fazer uma carreira de ponto baixo e assim fica exatamente igual essa primeira aqui. Mas quando chegar lá na última carreira eu mostro para você como fazer isso. Enquanto isso, conta aí se você está fazendo o seu tapete, de qual cidade você está assistindo o meu vídeo, para eu saber até que cidade o meu passo a passo está chegando. Então conta aí nos comentários para eu saber de onde você é, tá? Eu vou seguir fazendo aqui até atingir a largura que eu preciso, e aí eu mostro para você como fazer o acabamento, fazer o tassel e deixar o seu tapete perfeito. Veja que eu segui repetindo essas etapas para formar aqui a largura do tapete. Aqui, olha, eu já estou fazendo o último ponto aqui na lateral, né? Fiz um ponto baixo com 3 laçadas e o último ponto só com 2 laçadas. Aqui, se quiser fazer a troca de cor e continuar fazendo ele mais largo, é só seguir. Só que para essa última etapa ficar igual à primeira, eu preciso fazer mais uma carreira de ponto baixo. Lembra que no começo fizemos as correntes, uma carreira de ponto baixo e 4 carreiras com esse ponto fantasia. As outras carreiras, olha, as outras etapas todas com 4 carreiras somente, né? 4 carreiras do ponto fantasia, trocando sempre do mesmo lado, ele vai ficando com esse detalhe todo no mesmo lado. Então aqui, para ficar certinho, exatamente igual à primeira carreira, a primeira etapa lá com essa cor, eu vou virar o trabalho, só que dessa vez eu vou fazer somente ponto baixo, eu não vou fazer o ponto com 3 laçadas. Veja que eu virei o trabalho, tem uma laçada aqui na agulha, vou voltar no último ponto, vou buscar o fio e vou fazer ponto baixo normal. Vou para o próximo ponto, busco o fio e faço ponto baixo normal, só com 2 laçadas na agulha, olha. Busco o fio, temos 2 laçadas, finaliza. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo normal, olha, o ponto baixo só com 2 laçadas na agulha. Aqui no final também, no último ponto, desta vez não precisamos fazer 2 pontos no mesmo lugar, né, que fizemos ao longo da carreira, um ponto terminando aqui com 3 laçadas e depois mais um ponto baixo. Mas nessa última carreira, somente um ponto baixo assim, e ele já completa a mesma quantidade de pontos que nós temos ao longo do tapete, e ele fica também com a mesma largura aqui, olha, da primeira etapa que nós fizemos com uma carreira de ponto baixo no início. Aqui, se você quiser utilizar o tapete desse jeito aqui, sem fazer o bico tassel, é do mesmo jeito, é só você alongar esse fio, esses 2 fios aqui que formam esse ponto,
Depois colocar numa agulha de tapeceiro e costurar ele, olha, puxando por aqui, entrando aqui nesses pontos e fazer o arremate das pontas de fio. E ele já fica legal assim, sem precisar fazer bico tassel, se não quiser, olha, fica bem bonito, fica certinho aqui a lateral, fica bem simétrico, não fica torto, não fica repuxando. Então, se quiser utilizar ele desse jeito aqui, é só fazer o arremate dessa pontinha de fio aqui e da ponta de fio inicial também do mesmo jeito, só costurar ela escondendo aqui na mesma cor e amarrar as duas pontinhas juntas e cortar a sobra. Olha, não precisa nem fazer tanto arremate. Para fazer o tassel, vou utilizar uma tampa de pote. Você pode utilizar uma tampa de pote de sorvete, de margarina. O tassel vai ficar com mais ou menos o mesmo comprimento que tem a largura dessa tampa. Depois a gente consegue acertar as pontinhas, deixando todas exatamente iguais. Para cada tassel, eu vou utilizar 6 fios. Se você quiser utilizar aí um fio único aqui para fazer essas voltas aqui, o importante é que fique com 6 fios. Olha, fiz 3 voltas, então se eu cortar aqui nessa terceira volta, olha, eu cortar aqui no meio, vou cortar as pontinhas juntas para ficar no mesmo comprimento. Veja que eu fiz 3 voltas com fio duplo e assim eu tenho 6 fios para fazer o tassel. E para fazer o arremate do tassel eu vou utilizar 2 voltas, então vou cortar só na segunda volta. Como eu estou utilizando aqui fio duplo, eu já vou ficar com fio para outro arremate de tassel, tá? Então vou fazer 2 voltas, mas na segunda volta eu corto somente um dos fios, tá? Deixa eu cortar aqui, olha, só o fio que vem do novelo. E assim eu fico com 2 voltas, mas ele fica com o dobro do comprimento aqui do tassel. Deixa eu mostrar a diferença. Aqui, olha, esse é o comprimento do fio que eu vou utilizar para o tassel, e esse outro aqui tem o dobro do comprimento para eu fazer o arremate. Então, para cada tassel eu vou utilizar 6 fios com esse tamanho menor e um fio com o dobro do comprimento aqui para fazer o arremate do tassel. Vou introduzir a agulha pegando um pontinho a mais e não somente o último ponto aqui, senão ele já fica desmanchando esse ponto, né? Então, vou pegar um pontinho a mais aqui desse jeito, vou buscar esses fios que eu cortei com o dobro da largura da tampa e vou posicionar para que fiquem todos aqui com o mesmo comprimento. Agora eu vou utilizar esse fio que eu cortei com o dobro do tamanho para finalizar esse tassel. Vou virar aqui para facilitar a visualização. Vou deixar esse fio aqui um pouquinho maior, só para facilitar aqui a visualização na hora de puxar para fazer o arremate do tassel. Vou segurar todos juntos e vou fazer uma laçada com esse fio maior, que eu deixei maior. Vou fazer uma laçada e segurar aqui com o polegar, desse jeito. Vou fazer uma volta passando por cima do dedo polegar. E agora vou pegar a ponta e passar dentro dessa laçada que está no polegar, não é aquela que está ali na frente do tapete. Sem soltar aqui, olha, essa outra laçada, eu vou puxar essa ponta aqui para prender aqui. E posso agora puxar essa laçadinha, olha, que ele trava totalmente aqui, como se fosse uma laçada com o próprio fio, sobrando essa laçadinha aqui para finalizar o tassel. Agora eu vou fazer 1, 2, subindo com ele em direção ao tapete, tá? Lado a lado. 3, não tem problema se ficar em cima. 4, só para ficar bonitinho o tassel, olha. 5 voltas. Agora eu vou pegar a ponta de fio, vou passar dentro da laçada. Lembra que eu deixei uma pontinha de fio maior para facilitar? Olha só, eu correndo a mão assim, eu já consigo pegar ela de forma bem fácil e puxar para fazer o arremate desse tassel. Quando sumir com essa pontinha de fio aqui, a laçada dentro do nó, você pode puxar as duas pontas juntas para fazer o arremate, olha. Assim ele fica bem firme. Agora eu vou colocar essa ponta de fio na agulha de tapeceiro. E vou passar, olha, no mesmo lugar que eu passei todos os fios para fazer o tassel, saindo do outro lado. Vou virar o tapete. E agora vou passar esse fio que está na agulha dentro das laçadas que eu fiz aqui, né, dessas voltas que eu fiz no tassel, saindo em direção às pontas de fio. Vou só puxar, olha, para que ele passe para fazer esse arremate. Agora posso tirar da agulha e tenho aqui mais um fio formando o comprimento do tassel. Como eu disse, nessa etapa aqui da lateral eu vou fazer 3 tassel. Então o próximo eu vou posicionar mais ou menos na metade, vou puxar aqui 6 fios para fazer esse tassel aqui na metade dessa etapa. O outro eu vou posicionar mais na lateral aqui, já no cantinho da etapa, olha, mais ou menos nesse espaço aqui. Nas etapas do meio, né, elas têm sempre a mesma quantidade de carreira, fiz 4 carreiras para cada um, e neles eu vou fazer somente 2 tassel. Um posicionado mais ou menos nessa direção, veja que fica bem fácil, olha.
O próximo aqui, olha, mais no canto aqui também, onde tem essa parte aqui bem fácil para introduzir a agulha e puxar os fios para fazer o tassel também. Aqui nas outras cores também tem a mesma quantidade, vou fazer do mesmo jeito. 2, olha, um mais ou menos nessa direção. Vou posicionar aqui os fios para puxar. Aqui, olha, o próximo mais ou menos nessa direção. Quando chegar na outra ponta, olha, eu vou fazer 3 novamente. Eu já até coloquei aqui nesses do meio aqui para você ver que eu vou seguir fazendo assim, olha, 2 para cada uma dessas etapas do meio e aqui no final eu faço 3 novamente para ficar mais ou menos do mesmo jeito. Finalizei todos eles, olha, agora eu vou cortar para ficar mais ou menos com o mesmo comprimento. Veja que nós temos aqui sobras de fio, né, as pontas passando, mas eu vou cortar de forma que a maioria fique do mesmo tamanho. Não preciso cortar para que fiquem todos exatamente iguais. Só pegar assim, olha, para que fique a maioria deles com o mesmo tamanho, cortando só a pontinha. Não precisa ficar com o mesmo comprimento. Se você quiser, lógico, pode cortar um pouco mais curto e deixar todos exatamente iguais. Mas aqui eu só vou cortar as pontas, o que fica passando aqui, olha, assim eu corto para deixar mais ou menos com o mesmo comprimento. Cortei as pontas de fio, olha, agora tenho todos eles mais ou menos com o mesmo tamanho, fica esse efeito bem interessante. Se você quiser utilizar esse tapete também sem tassel, ele fica bem simétrico aqui, olha, a lateral fica perfeita, mas esse efeito aqui do tassel dá a impressão de que a gente fez o tapete com os fios assim no comprimento e amarrou as sobras aqui, né? Fica bem interessante, eu gosto muito desse efeito do tassel assim na listra, no comprimento da listra, eu acho muito bonito, fica bem legal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você fizer o seu tapete, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo, um forte abraço!